Pai, Senhor, irmãos, bom dia. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou cooperador na Igreja Assembleia de Deus. Tá? Eu queria só fazer um desabafo aqui, irmãos, em relação às coisas que estão acontecendo hoje no ministério, sabe? Hoje está se acabando, está se esfriando o amor de Cristo na igreja, sabe? Então, quando você começa a conhecer as pessoas que tomam conta da igreja, pessoas que direcionam almas e vidas, você começa a ver que Cristo está se afastando desses homens, não da igreja, porque da igreja tem muita gente de fé, tem muita gente que está ali por fé, por convicção de vida, sabe, por algo maior. A maioria deles está ali por dinheiro, mais nada, sabe? Aquilo ali é um covil de lobo. Então você vê pastores enganando, mentindo, descaradamente, entendeu? Armam ciladas ali entre eles ali, fazem o que querem, sabe? Fazem documentos. Porque hoje a igreja, assim, irmão, tem muito advogado nas igrejas, sabe? Tem muito advogado, mas o advogado ele tá ali por um motivo só, irmão. Às vezes pode ter outro motivo, mas 80% é por um motivo. E advogado é um cara muito honesto, vamos dizer assim. Eles não fogem da verdade, sabe? Então hoje você vê advogados compactuando, fazendo um documento que assinam, a igreja faz o que quer, arruma uma diretoria numa igreja, assinam, fazem da forma que acham que estão querendo fazer, não comunicam as ovelhas da igreja, sabe? O dinheiro que vai pro bolso deles sai lá do meio da igreja, sabe? As ovelhas que sustentam eles não dão mínimo respaldo para as ovelhas. Nós vamos fazer isso, estamos com aquilo, o que vocês acham? Não estão nem aí, irmãos. É aquele negócio, autoritarismo completo. É assim que vai ser e assim que vai ser. É igualzinho a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era dessa forma. Ele ia nos lugares, queria dinheiro, queria tudo. E uma coisa, irmãos, hoje a igreja se tornou um covil, sabe? Cantores vêm na tua igreja, pregam a fortuna para cantar. Pregadores hoje, que eu chamo de mercenário, são mercenários cristãos, sabe? A pior laia que existe na face da terra é essas desgraças que esses mercenários vêm, leva tudo que tem na igreja, sabe, irmãos? Leva tudo que tem na igreja, sabe? Cobra uma fortuna para vir cantar 2, 3 horas, outro cobra uma fortuna para se pregar 3 horas, 1 hora só no púlpito que ele prega, irmão. Nem 1 hora não dá, 45 minutos. Tem pregadores aí 3, 4, 5, 7, 8, 10 e assim vai indo, para pregar 45 minutos, sabe? E é tirado da onde esse dinheiro, irmãos? Do bolso de pastor? Não, é das ovelhas, sabe? Amém. Os caras vêm cantar, amém. Vem isso, amém, sabe? Mas não estão aí, irmãos. Eles não estão aí para a alma. Eles não estão aí se a pessoa vai ser convertida, sabe? Não estão nem aí, irmãos, sabe? São mercenários. Aí você vê hoje as igrejas enganando, sabe? Engana as pessoas. Hoje igrejas são dirigidas por pessoas que bajulam. Hoje na igreja, se você tiver um pastor que fale a verdade, que é contra as patifarias, ele é excluído, irmãos. Ele é excluído. Tem que ser bajulador, tem que ser o puxa-saco, sabe? Tem que ser a pior escória da face da terra,
sabe? Tem que ser esse tipo de gente para bajular, para fazer tudo que um pastor quer, sabe? O que um pastor presidente ele exige. Aí bota lá o bajulador. Hoje na igreja, se você é contra, tipo, em tudo na vida, irmãos, tem que ter o prós e o contra. Mesmo um casamento, o marido e a mulher não pensam igual. Se fosse assim, já tinha ido pro buraco. Já pensou se a mulher pensasse que nem o homem? Ou o homem pensasse só que nem a mulher? Como que ia ser a vida? Eu sou casado, eu tô com a minha esposa, já vai fazer 20 anos que eu tô com ela. São coisas que a gente pensa igual. A gente caminha no mesmo caminho. Mas a gente tem pensamentos diferentes. Eu não penso igual a minha esposa. Agora a igreja não, a igreja tem que pensar igual os caras. Ah, eu não sei o quê. Não, não é assim não, irmãos. Você tem que ter tua opinião própria. Eu faço teologia, eu estudo teologia. Então você vai aprendendo o que diz a palavra de Deus. Mas você não pode pôr em prática na igreja. Sabe, você tem que aprender a ficar calado. Aí você fica quieto, calado, e isso magoa demais, entendeu? Você vendo situações dentro da igreja, aí as pessoas falam, não, você não pode falar nada, e você está vendo a igreja, a nave da igreja enganando o pessoal, enganando as pessoas, sabe? Engana as pessoas, aí na primeira depressão as pessoas abandonam a igreja, começam a sair da igreja, sabe? Você vê aí, ó, pastores enganando os outros, aí sabe o que ele ganha? Ele ganha uma presidência em outro campo. É assim que funciona, irmãos. O cara pronta, e aí de prêmio de consolação, ele ganha uma outra igreja. Cadê aqueles pastores do passado que metiam disciplina? Hoje não tem disciplina, irmãos. Hoje pastor não entra em disciplina. Só entra em disciplina o mesmo da igreja. Sabe? Isso aí quem me conhece sabe. Isso eu bato na tecla. Eu sempre falei, sempre vou falar. Existe 2 tipos de pregação na igreja hoje, irmãos. Uma pregação é aquela que você prega para a nave. Quando você fala que na nave da igreja tem pessoas ali que estão devendo, tem pessoas infiéis, tem adúlteros. Nossa, irmão, todo mundo grita, glória a Deus, aleluia. Você volta para essa igreja novamente e você prega quantas vezes você quiser. Agora, se você vira para cima e prega para o púlpito, que você fala que ali tem homens desonestos, tem homens ali adúlteros, sabe? Tem homens que são pilantra mesmo, você nunca mais volta na igreja, irmão. Porque daí você é cometido, você está sendo usado pelo diabo, sabe? Então assim, irmãos, hoje o diabo ele não tem mais tanto interesse em ganhar o mundo mais, irmão. O mundo já era. A igreja ele não está nem se preocupando mais também, sabe? Porque a igreja ali, ó, nossa, irmão, ali só estando ali dentro para você saber, sabe? Mas isso não vai desmoralizar a igreja. Entendeu? Sai um, entra outro e a igreja continua. Cristo está ali. Mas assim, irmãos, tem que vir pastores, irmãos, pastores que não tem medo da verdade, sabe? Que não tenha medo assim de chegar eu vou perder o cargo. Que cargo? Hoje um pastor fica na igreja 1 ano. Ele fica 1 ano numa igreja, ele tem que sair para não criar vínculo. Imagina, irmãos, 1 ano numa igreja. Você acha que eu vou conhecer um pastor hoje e já vou desabafar coisa da minha casa com ele, a minha família? Não é assim, irmãos. É 1 ano para o cara conseguir conquistar a confiança. E quando consegue conquistar a confiança, tira alguém. Aí tira lá, coloca outro pastor. Aí a credibilidade da igreja vai aonde? Aonde que fica a credibilidade da igreja? Tá? Vai lá no chão, irmãos. Vai lá no chão. Porque hoje a igreja é formada. Hoje você vê pastores, eles passam por você. Eu sou cooperador, eu cuido da porta, sabe? Eu fico na porta da igreja, sabe? Aqui na minha empresa eu mando. Aqui na minha empresa é uma coisa, mas lá eu sou cooperador, lá eu coopero, sabe? Porque eu quero estar lá. Mas você vê pastores, irmão, ele passa por você na porta, ele nem te olha na cara, ele nem te dá a paz do Senhor. Sabe, ele passa assim que ele parece um Deus, sabe? E é um lixo. Só quem conhece sabe, irmãos. Eu fui numa reunião de pastor, olha, eu vou falar para vocês a verdade, é um nojo. É um nojo. É um acusando o outro. Sabe, eu estava na reunião, eu só não vou dizer o nome do pastor.
tá? Eu não vou dizer o nome dele, mas eu estava na reunião do pastor, era uma eleição para ser o pastor presidente do Paraná. Um pastor chegou e falou para mim bem assim, ele pensou que eu era um pastor. Pastor, não vota naquele ali não, aquilo ali é um ladrão. Irmãos, isso aqui não é brincadeira. O cara falou para mim, aquele ali é um ladrão. Aí eu peguei e falei para ele, então tá, irmão, eu não voto naquele ladrão, em qual ladrão que eu vou votar? Me dá o papelzinho para me votar no outro ladrão, hein? Irmãos, é assim que eles se tratam, sabe? É assim que eles se tratam, eles se conhecem, entendeu? É complicado, irmãos, é complicado. Eu sei que talvez isso aí que eu esteja falando vai acarretar alguma coisa, mas eu não estou citando nomes, entendeu? Mas isso vai acarretar alguma coisa, talvez na igreja que eu sirvo, entendeu? Mas também não tem problema. Os irmãos que me conhecem na igreja que eu frequento, sabem como é que eu sou, irmãos. Eu não tenho medo de homem, isso aí nunca na vida. Nunca vou ter medo de homem. O único homem que eu tive um pouco de medo foi meu pai quando era criança. Agora, depois de adulto, homem nenhum, entendeu? Agora sim, irmão, eu faço teologia, você aprende a verdade, mas você não pode botar em prática a verdade. Uma coisa que eu vou falar para vocês, irmão, só para fechar aqui. Procure saber, irmão, tá? Você sabe quanto ganha um vereador, um deputado, um prefeito, o presidente, o médico do posto de saúde onde você é atendido, quanto ganha um policial, tá? Quanto ganha um professor? Questione quanto ganha um pastor. Qual o salário de um pastor? A maioria vai dizer, não ganha nada. Mas questione, tá? Por que o livro da igreja não é aberto, mostrado para todos? Por que você dá a tua oferta, irmão, e você não fica sabendo de mais nada? E eu, irmãos, então a minha oficina, ela entra dinheiro semanal, sabe? Diário. Eu dava o meu dízimo semanal, irmãos. Então na igreja que eu vou, todos os tesoureiros sabem. Eu dava o meu dízimo semanal, irmãos. Mas agora eu te pergunto, onde é que está? Cadê esse dinheiro? Você vai olhando, irmão, você não vê onde é que está o teu dinheiro indo. Você não vê, irmãos. É o que eu estou falando, você não vê. A maioria das coisas que é feita na igreja é com oferta. Quem pode ajudar com tanto, com 1000? Sabe, irmãos, eu tinha mão aberta para a obra, tinha mão aberta mesmo, minha esposa, todo mundo sabe, a igreja que eu frequento todo mundo sabe. Quem pode dar R$1000, eu dava R$1000, sabe, até meu neném, quem pode fazer isso, eu sempre falava, 200 do meu neném, tá, sabe, irmão, isso é coração na obra, sabe, coração na obra. Deus me dá, Deus está me abençoando, eu estava abençoando, entendeu? Mas só que daí que acontece, irmão, você começa a ver que tudo aquilo que você está fazendo, você não está vendo o que está acontecendo com esse dinheiro. Aí mostram lá, daí, nós estamos gastando, mas cada igreja tem que pagar a sua obra da sua igreja, entendeu? Cada igreja tem que tirar da sua igreja para fazer a obra. E não é assim que acontece. Aí você vê trabalhos, adolescente, trabalho de jovem, sabe? Às vezes a igreja não ajuda, não dá força, entendeu? Aí você vê, eu sou pai, eu tenho um filho adolescente, sabe? Tenho uma criança também. Então, eu sempre falo para os irmãos, o que vocês precisar, pode pedir. Se tiver meu alcance ajudar vocês, eu vou ajudar vocês, entendeu? Só que assim, irmãos, eu sou contra a safadeza. Eu não curto pilantragem, sabe? Deus me resgatou do lodo, sabe? Quem me conhece do meu passado, quem vai ver esse vídeo aí, que me conhece do meu passado, isso para 23 anos para trás, 20 anos para trás. Quem me conhece sabe, irmão, nunca gostei de pilantragem, nem quando eu era do mundão, sabe? Eu nunca fui um cara pilantra, nunca gostei de pilantragem. E de repente você entra na igreja, é o que você mais vê, irmãos, sabe? Eu fui do mundão, sabe? E no mundão não se permite a pilantragem, irmãos. E aí você pensa, agora eu tô na igreja, irmãos, isso aqui é um desabafo, tá? Aí você tá na igreja, você pensa, não, aqui você não vai ver isso, irmão. É o que você mais vê, irmão, é pilantragem. É o que você mais vê, é pilantragem, sabe? Eu não tô falando isso aí, cara, irmãos, para que vocês não tenham fé na igreja. Eu quero que vocês tenham fé na igreja,
sabe? A igreja é o caminho, é o melhor caminho que tem para você criar tua mulher, criar teus filhos, você e tua esposa, criar teus filhos. É a igreja, sabe? Eu não quero que você saia da igreja. Esse é um desabafo que é o que está acontecendo. Temos que mudar esse negócio aí. A gente tem que mudar isso aí, sabe? A gente tem que mudar. Mas assim, eles doutrinam as ovelhas. Como assim? Que se você não pode falar nada, irmãos, você não pode falar nada. Tudo que você for falar, ou você é disciplinado, ou você é excluído da igreja, ou você é excluído do cargo que você tem na igreja, ou você é isolado, irmão, você é isolado, tá? Eu crio meus filhos dentro da igreja, independente de tudo isso aí, eu crio meus filhos dentro da igreja. Eu tento mostrar para meus filhos que o caminho melhor que tem é o caminho certo, correto. Entendeu? Não olhando situações de homens, porque infelizmente, irmãos, você quer conhecer, isso aqui é um ditado que vocês todos conhecem, você quer conhecer um homem, de poder ou de dinheiro, acabou, você vai conhecer o caráter que ele tem, de verdade. Aí tem uns que são bem falsos, irmão, são gente boa, são tranquilos, são isso, são aquilo, mas irmãos, ali, uma igreja é máquina de dinheiro. Tá? É máquina de dinheiro, salários exorbitantes, vida regrada de muita mordomia, certo? Muita mordomia. Começam, infelizmente, no começo, eles começam com todo o amor em Cristo, sabe? Vamos buscar a alma, vamos restaurar a alma. Mas, irmãos, no decorrer da caminhada, o dinheiro fala mais alto. O dinheiro fala mais alto, o poder fala mais alto. Sabe? Então hoje você vê, o único que vai entrar em disciplina numa igreja, hoje, numa igreja, é a ovelha, que vai entrar em disciplina. A cúpula não entra em disciplina. Nós temos pastores adúlteros, a igreja sabe. O que acontece com esse pastor? Ele ganha méritos. A igreja abafa. A igreja abafa. Abafa porque é um pastor, porque se for um membro, ele é excluído, para todo mundo ver na igreja que ele é um membro, que ele está em pecado. Aí mostra para todo mundo. Se puder até pendurar ele lá num poste para mostrar que ele está excluído, eles fazem isso aí. Mas agora quando é um pastor, irmãos, da cúpula ali, não, jamais. A ovelha não precisa saber. Sabe? Então, irmão, a gente tem que começar, irmãos, a gente tem que começar que nem, eu sou polêmico. Os irmãos que me conhecem sabem. Eu quando abro a boca eu falo mesmo, porque você tem que falar a verdade, sabe? Você tem que viver a verdade. Se você não fala a verdade, para que seguir esse evangelho, né? Aí você segue um evangelho onde dizem assim para você, não, você tem que, é falta de escrúpulo, falta de ética. Você querer saber quanto ganha um pastor, é falta de ética. Por que é falta de ética? Por que é falta de ética? Que alguém botasse um vídeo e falasse por que é falta de ética você saber quanto ganha um pastor? E hoje você vê esses caras aí, ó, milionários, tá? Milionários, muito rico, não tem problema financeiro, nada. Aí chega um irmãozinho lá, passando necessidade da igreja, a igreja não tem condição, a ação social da igreja hoje, irmãos, são poucas igrejas que têm ação social de verdade, ação social mesmo para ajudar as pessoas, entendeu? Que é difícil, irmão. Hoje a ação social é para eles, sabe? Hoje eles são intocáveis, sabe? E são mentirosos, irmão, são mentirosos. 80% é mentiroso. Cadê aqueles pastores de antigamente? Tá? Hoje você não vê pastor, hoje você vê pastores, irmão. Os caras estão na alta. Hoje o pastor não tem humildade. Os caras querem chegar na igreja, um quer chegar com um carro mais imponente que o outro dentro da igreja. Quer mostrar para os irmãos, e quem está sustentando essa corja é os irmãozinhos assalariados. Sabe, irmãozinho assalariado. Sabe, as pessoas que eles acordam 5 horas da manhã e saem para trabalhar e são fiel dentro da igreja, e daí vem esses caras se mostrando, sabe, imponente, entra, não tem humildade, irmãos, sabe, querem se mostrar para os outros. Aí você vai hoje um pastor, ele faz aniversário dentro de uma igreja, eles vão lá para outro canto,
sabe? Eles vão lá para cima, longe dos irmãozinhos. Aí vem os hipócritas e fala, homens de honra. Que honra? A honra é para quem? A honra é para quem? A honra é de quem abençoa ou quem é abençoado? Sabe, irmãos? Então, se você é um pastor numa igreja, você faz o aniversário, todos os teus membros querem estar junto com você. Aí o que você faz? Vem aqueles alta cúpula e você some, vai lá para outro canto. Aí as ovelhas não servem para você daí. Só serve no dia do dízimo e as ofertas. Aí a ovelha serve. Então, parar de enganar as pessoas e começar a viver o cristianismo. É de verdade, sabe? Começar a viver o cristianismo de verdade. Não essa pilantragem que está rolando hoje. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.